Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos fazer a antevisão da quinta jornada da Premier League. Vamos olhar para as odds da jornada, para o 11 mais escolhido e depois os jogadores mais transferidos, lesões e finalmente para a minha equipa e para os meus planos nesta jornada. Esta jornada é ou foi antecedida da primeira jornada da Liga dos Campeões, portanto temos aqui alguns clubes que jogaram durante a semana, mas vamos olhar então a essas odds. Como podemos ver na informação partilhada pelo RobT, a jornada é bastante equilibrada e o jogo mais desequilibrado é mesmo o primeiro jogo, ou o jogo de abertura entre o Liverpool e o Everton. Espera-se uma vitória relativamente fácil do Liverpool, ainda que isso ainda não tenha acontecido esta época. Penso o Liverpool tem passado dificuldades em grande parte dos jogos, apesar de até agora ter praticamente só vitórias. O único jogo que não venceram foi contra o Palace para a Supertaça, que até foi a penaltis, se não me engano. Depois temos o Brighton a receber o Tottenham, com ligeiro favoritismo para o Brighton, até um bocadinho surpreendente, se calhar, mas eles jogam em casa. Temos o Burnley a receber o Forest e o West Ham a receber o Palace, dois jogos em que o visitante tem um ligeiro favoritismo. Depois temos o Wolves contra o Leeds, pode ser uma boa oportunidade para o Wolves fazer os primeiros pontos na Liga. Esta semana falou-se mesmo da renovação do Vítor Pereira como treinador do Wolves. Depois o United e o Chelsea, em que temos outro treinador português numa posição completamente contrária, em que se fala até quando é que ele ficará lá. E o Ruben Amorim de facto terá a vida complicada este fim de semana. Recebe o Chelsea, que é provavelmente uma das quatro equipas mais fortes da liga, um, e, e vai ter que lidar com esse jogo. Veremos o que é que acontece. O Chelsea tem um ligeiro favoritismo. Depois, mais um treinador português, desta vez favorito. O Marco Silva e o Fulham recebem o Brentford com um ligeiro favoritismo. Temos o Sunderland contra o Aston Villa, um, em que temos uma equipa que ainda não marcou golos esta época e essa equipa surpreendentemente não é o Sunderland, é o Aston Villa. Vamos ver se conseguem mudar esse facto e se de facto se estreiam a marcar, aliás, na Premier League, porque eles já marcaram para a Taça da Liga. Finalmente, temos Bournemouth-Newcastle, um jogo bastante equilibrado e, para terminar a jornada, o jogo entre o Arsenal e o Manchester City, provavelmente o maior jogo da jornada, a nível de estatuto, só comparando mesmo o United contra o Chelsea. Mas o Arsenal e o City, pelo seu poderio atual, são dois do top 3 e daí este seja o maior jogo da jornada. O Arsenal tem favoritismo por jogar em casa. Se o estádio trocasse, o City seria certamente o favorito, portanto é um jogo que pode cair para qualquer um dos lados. Depois, olhando para a informação das equipas que podemos utilizar para apontar a bons resultados com um free hit, por exemplo, podemos ver que temos o Liverpool no topo, de facto, mas depois torna-se um bocadinho complicado. O Arsenal tem segundo em golos, sexto defensivamente. O Brighton está em terceiro e depois em décimo segundo, se calhar. Chelsea quarto, décimo sexto. United quinto, décimo sétimo. Portanto, depois temos o Fulham, se calhar, deixar essa nota que está em sexto ofensivamente e terceiro defensivamente. Mas é uma jornada não é muito favorável para utilizar esse tipo de bónus e eu aconselhava fortemente a não o fazerem. Finalmente temos os favoritos apresentados de outra forma, em que podemos ver que de facto o Liverpool é mesmo o grande favorito
surpreendentemente seguido do Arsenal contra o City. E depois Fulham, Villa, Forest Palace, Chelsea e Wolves. Aliás, Chelsea, Bournemouth e Wolves. Um, para pessoas que possam estar a planear o wildcard, temos aqui os melhores ataques para as próximas 6 semanas. Temos o Manchester City no topo, seguido de Liverpool. Na realidade, eles têm mesmo, a projeção é igual, é 11.9. E depois Arsenal, Chelsea, bastante destacados, de Tottenham, United, Newcastle, Brighton também. E defensivamente temos o Arsenal claramente no topo, seguido de City, Liverpool, Chelsea, Newcastle. Se tiverem a considerar um wildcard, olhem para estas equipas porque os calendários são favoráveis, ou considera-se que existe um grande favoritismo destas equipas, que é normal porque a maior parte das equipas no topo destes rankings são as melhores equipas da liga. Vamos olhar ao 11 mais escolhido da jornada. O 11 é o que podem ver no vosso ecrã. As duas únicas alterações desde a jornada passada foram a entrada do Raya pelo Robert Sanchez, surpreendentemente numa jornada em que o Raya joga contra o City, e a entrada do Grealish pelo Bruno Fernandes. O Grealish tem tido bastante impacto desde que chegou ao Everton, já tem 4 assistências, e o Bruno Fernandes, apesar de ter muita influência no United, neste momento o United parece uma equipa inferior ao Everton, e o Grealish é muito mais barato também. Na defesa temos Cucurella, Pedro Porro, Van Dijk, Gabriel, Van de Ven, exatamente a mesma defesa. Os repetentes no meio campo são Semenyo, Kudus, Salah e Reinders, e depois no ataque temos o Haaland, o João Pedro e o Ekitike. Nota para o facto de que o Ekitike não foi titular no jogo da Liga dos Campeões. O Liverpool jogou contra o Atlético de Madrid durante a semana e o Isaac foi o titular. O Isaac foi substituído aos 58 minutos para entrar o Ekitike, e neste momento eu diria, não tenham nenhum dos dois na vossa equipa. É muito dinheiro para dois avançados que vão rodar tanto como se espera até o Isaac estar em melhor forma, mas são dois avançados de uma equipa boa e são dois avançados de muita qualidade também. A não garantia dos minutos é que vos devia deixar de pé atrás, eu acho. Portanto, deixar essa nota sobre o Ekitike, e vamos olhar aos jogadores mais transferidos. Nas transferências temos um claro destaque a nível de compras. O Semenyo, que tem 680 mil treinadores transferirem-no para a sua equipa. Isto é aproximadamente 6% do jogo, há mais ou menos 10 milhões de jogadores, e ele já tinha uma ownership de 35%. Portanto, são mesmo muitos treinadores a contratar o Semenyo. Ele de facto tem feito uma época muito boa, já tem 3 golos e 2 assistências em 4 jogos, portanto mais do que uma contribuição por jogo, e vai jogar contra o Newcastle em casa. Não é propriamente o jogo mais fácil, mas o calendário agora nas próximas semanas de facto é bastante favorável para uma liga como a Premier. Newcastle em casa, Leeds fora, Fulham em casa, Palace fora e Forest em casa. Equipas, o Newcastle provavelmente candidato à Europa, mas o resto das equipas, no máximo o Palace e o Forest, são se calhar equipas de meia tabela. Não diria propriamente que são equipas que se espera uma qualificação europeia, ainda que seja possível. Temos depois o Van de Ven, que tem feito uma campanha bastante boa, ou na realidade o Tottenham tem conseguido manter registros muito positivos defensivamente, tem 3 clean sheets em 4 jogos. O Haaland, que está numa forma incrível,
já tem 5 golos e voltou a marcar para a Liga dos Campeões. O Gai, que tem 3 clean sheets até agora. Temos o Cole Palmer, que após regressar de lesão volta aqui a ser contratado, já vai com 20% de ownership. Ele jogou 34 minutos a semana passada e na Liga dos Campeões ele voltou a jogar. Eu penso que ele tenha mesmo voltado a jogar a titular. Onde é que está o Chelsea? Um, Portanto, temos Cole Palmer a titular e com 90 minutos, inclusive. E com um gol também. Então é normal, percebe-se o motivo de tantos treinadores a contratarem-no. Depois temos o Voltemade, que não foi titular na Liga dos Campeões e provavelmente devia deixar os treinadores um bocadinho de pé atrás. Eu não consigo perceber esta transferência, especialmente com a chegada do Wissa. Da mesma forma, não percebo a transferência do Caicedo. É verdade que ele marcou um gol, na realidade já são dois, mas não é algo que se espera propriamente que o Caicedo continue a fazer. E ele tem 0.4 golos esperados, 2 golos marcados, portanto é bastante improvável que isto continue. João Pedro, o jogador mais owned, o jogador que mais treinadores têm no jogo, quase com 67%. Depois temos Grealish, Timber, Xavi Simons, que tem ganhado alguma ownership, ou tem ganho alguma ownership e de facto parece-me uma boa compra. Apesar de não haverem muitas garantias dos minutos dele ainda, não é um jogador estabelecido no plantel do Tottenham. Depois, transferências para fora, temos Ait Nouri, lesionado, Ekitike, com a chegada do Isaac perde muito espaço, Olaina, lesionado, Virtus, chegada do Ekitike também o afeta a ele. Temos depois o Chris Wood, aqui o principal motivo, até penso... Aliás, eu tinha a ideia que o Chris Wood tinha um jogo difícil. Custa-me perceber o motivo desta transferência, mas ele de facto aparece aqui como uma transferência para fora. O Bruno Fernandes acredito que seja muito pelo pouco que a equipa apresenta, e o Reinders porque depois do primeiro jogo não voltou a marcar ou assistir. E depois temos alguns jogadores do Tottenham, talvez alguma incerteza com o regresso do Solanke, com a chegada do Kolo Muani, e na realidade estas transferências todas, para além do Wood, parecem-me relativamente lógicas. Custa muito perceber esta questão do Wood. Deem-me um momento, por favor. Eu fui à procura de notícias que pudessem levar a uma resposta aqui. Não consigo encontrar nenhuma. Se ele não marcou gol nas últimas 3 semanas, não, mas vai jogar contra o Burnley e depois contra o Sunderland, portanto não sei se esta é propriamente a altura para vender o Chris Wood. E assim fechamos o segmento de jogadores mais transferidos. Relativamente a lesões, jogadores que vão ficar de fora, temos o Tielemans, que garantidamente ficará de fora. O Ben White está em dúvida, de qualquer forma não tem sido titular. Bastante provável que o Daniel James fique de fora. O Wissa do Newcastle vai garantidamente ficar de fora esta jornada, tal como o Ola Aina e também o Wan-Bissaka, de acordo com as últimas notícias que temos, que já são desta semana. O Odegaard continua em dúvida, o da Kuiper também, e depois temos o Mykolenko também em dúvida. Assim, jogadores mais importantes, o Havertz vai ficar de fora bastante tempo. O Saka provavelmente também continua de fora, não temos tido grande update, mas tinha-se falado em 4 semanas, e portanto é improvável
Portanto, a lesão dele foi no dia 23 de agosto. Estamos a aproximar-nos das 4 semanas. É possível que ele já volte ao banco, mas à titularidade parece-me difícil. O Delap está de fora há muito tempo. O Sarr não deve estar longe de voltar, mas não seria já este fim de semana. O treinador tinha dito que ele estava a apontar ao jogo com o Liverpool na próxima semana. E temos depois o White Nuri em dúvida, mas é improvável que jogue. Eu fui ver e dizer mesmo que o White Nuri deve ficar de fora até outubro, portanto, mesmo muito, muito improvável que ele possa sequer voltar. Um, e ainda não temos notícias do Marmoush ou do Mateus Cunha. O Mateus Cunha está em dúvida, o Solanke também está em dúvida. É importante ficarmos atentos às conferências de imprensa de sexta-feira que nos vão trazer bastante informação sobre os jogadores que falámos aqui. Se tiverem algum destes jogadores que eu mencionei, ou jogadores que vocês viram que estavam aqui na lista, tentem perceber quais é que são os melhores substitutos, porque é provável que eles vão dar alguns problemas esta semana. Olhando finalmente para a minha equipa, eu tenho duas opções em mente para este fim de semana. Uma delas é deixar a equipa tal como está. O Sarr volta para a semana, não está a baixar de preço e a equipa é bastante sólida para esta semana. Inclusive, se olharmos para a equipa do Scout, podemos ver que o Scout escolheu Van Dijk, Salah, Semenyo, Mateta, João Pedro, que estão todos na minha equipa. E escolho depois Vicário, eu tenho Van de Ven para cobrir a defesa do Tottenham. Munhoz e Milenkovic, eu tenho Nico Williams e Chris Richards que cobrem estas duas defesas. Gibbs White e eu tenho o Elliot Anderson, o Kudus e o Gyökeres. Neste caso eu teria o Ollie Watkins a jogar contra o Sunderland em vez do Gyökeres contra o City, apesar de o Gyökeres ter jogado melhor, mas o adversário é de um calibre diferente. E de facto, pronto, isto mostra a segurança que esta equipa me dá para esta semana. No entanto, isso também me permite utilizar o Bench Boost numa jornada em que o Forest vai a Burnley e é um jogo que pode acabar com poucos golos, possivelmente. E eu tenho dois jogadores do Burnley no banco, portanto pode ser uma boa jornada. A próxima jornada boa para o Burnley é apenas a jornada 8 e obrigaria-me a ter estes jogadores do Burnley durante mais 3 semanas, o que não é um problema, eles custam os 2 4.0 e a ideia é mesmo que eles estejam aqui no banco, mas dá-me alguma flexibilidade caso eu por algum motivo queira utilizar, por exemplo, um wildcard, não ter que me preocupar com o bench boost. E essa opção também tenho considerado, trocando, por exemplo, o Sarr por um jogador como o Kudus, como o Grealish, como o Paquetá, ou até o Reinders, já em preparação da próxima semana, em que o City recebe o Burnley. Para a próxima semana, a jornada 6, eu queria utilizar ou o Triple Captain no Haaland ou um free hit para poder ter o Haaland na equipa. E de facto eu consigo chegar lá com transferências para utilizar o Triple Captain. E também é algo que me tem deixado a pensar e será que faz sentido utilizar o bench boost, gastar uma transferência, utiliza a transferência já a pensar na próxima semana e coloca o Reinders que joga contra o Arsenal esta semana, ou utiliza um jogador como o Kudus que está na equipa do Scout, por exemplo. O próprio Grealish também não tem um jogo muito bom esta semana, joga contra o Liverpool. Mas são esses os meus pensamentos. Duas hipóteses: ou a equipa fica exatamente como veem no ecrã, ou o Sarr é trocado porque vou utilizar o bench boost. É algo que vou refletir durante a sexta-feira.
Sexta-feira, quando sair do trabalho e tiver algum tempo, se calhar vou olhar um bocadinho mais para as projeções e para os próximos jogos e perceber qual é que é a melhor forma de planear esta utilização dos bónus. Mas com uma equipa tão sólida, com tantos titulares, todos os jogadores da minha equipa são titulares. Acho que. E só tenho um jogador lesionado. É o único problema que eu teria que resolver para utilizar o Bench Boost. Para além de que o Bench Boost é provavelmente o pior bónus. A maior parte dos treinadores consideram, pelo menos do que vou lendo online. São estas as minhas ideias para a jornada 5 e um bocadinho também para a jornada 6. E é isso. Por hoje é tudo. Muito obrigado a todos os que estiveram a assistir ao vídeo. Se gostaram ou acharam útil especialmente, deixem um like no vídeo, subscrevam o canal para chegar a mais pessoas e para dar mais visibilidade ao canal, obviamente, que me deixaria bastante satisfeito. Se quiserem mais informação em tempo real, sigam-me no Twitter. No Instagram também vou postando algumas coisas, mas especialmente no Twitter ou no x.com. Vou postando mais durante a semana sobre o que vai acontecendo, notícias, lesões e projeções de outros criadores de conteúdo ou simplesmente outros jogadores. E pode ser de facto informação útil para todos. E muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Espero que vos corra bem o fim de semana. Até ao próximo vídeo.